Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula comprometida com a poderosa Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente eu faço o comentário da lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Como o nosso canal se chama Escola Bíblica Complementar, todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos para, claro, complementarizar o seu estudo, para ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua aula. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, deixa o seu like aí que é muito importante para o canal, compartilhe também este vídeo, esta aula com as pessoas que você conhece e aí no YouTube deixa aí o seu comentário sobre o canal, o que você achou, de onde você está assistindo ao canal e assistindo ao programa. Muito bem, a lição que nós vamos comentar hoje é a lição número 10, estamos caminhando já para o final da nossa revista, para 9 de junho de 2024, que é o Dia do Pastor. E aqui eu aproveito para deixar um abraço carinhoso, a todos os pastores aqui do nosso estado de Alagoas, ao nosso muito digno pastor presidente, reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, aos nossos pastores das mesas diretoras da igreja e convenção, aos pastores que cuidam de congregações aqui na capital Maceió, aos pastores que cuidam de congregações no interior do estado e a você que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo, que é um pastor, também recebo o nosso parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe, que você possa continuar fazendo esta obra com o coração, obedecendo ao chamado de Deus na sua vida. Parabéns a todos. Muito bem, queridos, a nossa lição de hoje, o título é Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. O texto áureo nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A verdade prática nos diz: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21, que nos diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Muito bem, queridos, nossa lição ela dispõe de uma introdução, que nos dá uma visão panorâmica da lição. Depois nós temos o primeiro tópico da lição, que vai tratar sobre a perspectiva bíblica da santificação. O segundo tópico, a santificação e seus estágios. O terceiro tópico, o julgamento do Deus Santo. E, encerrando a lição, então, uma conclusão. Aqui está todo o comentário com os tópicos que eu citei e os subtópicos. Agora eu vou passar para os irmãos os 10 tópicos que nós enumeramos, baseado na leitura da lição,
e de repente algum complemento aqui. Bom, o primeiro ponto que eu coloquei na lição, que eu acho muito importante, é o conceito de santidade. Eu peguei vários pontos na lição, onde vai dando uma ideia do que é esta santidade. Eu muito provavelmente vou falar aqui à frente, mas a gente precisa entender que a santidade se refere a um estado de ser, né? Você ser santo, né? Separado por Deus para a salvação. E também, meus queridos, a santidade ela tem uma referência ao trabalho que se executa. Então, santidade ela tem a seguinte conotação, né, de separação. Então, fui separado para salvação e fui separado para uma missão. É bom entender isso aqui. Então, desenvolvendo uma consciência de santidade. A nossa introdução vai falar um pouco sobre essa questão de consciência. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, ele dizia que a consciência é um instrumento que existe no homem e essa consciência nunca mentiu a homem algum. É uma voz que nos desperta. Então, desenvolvendo uma consciência de santidade. Então, veja bem, nós temos alguns pontos na nossa lição que eu coloquei aqui uma setinha para eu ir lembrando. Então, por exemplo, ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também. Então, santidade, santificação, não é essa consciência de que Deus é santo e eu preciso ser santo também. Na nossa motivação do plano de aula do mestre, diz aqui, a santificação é um processo contínuo na vida do crente. Ter uma vida santa é viver separado das práticas pecaminosas deste mundo. Muito bem, vamos ver mais coisas aqui. Ainda lá na frente, no finalzinho desse tópico de motivação, vai dizer que essa santidade é o caráter transformado a fim de que se torne cada vez mais parecido com Jesus. Vai juntando as peças aí, para poder a gente ter uma ideia, né, ampla de santidade. Na conclusão da lição, na parte aqui do mestre, né, do plano de aula, onde tem aplicação, diz assim, que é a partir da percepção de que Deus é santo, que o crente prossegue em santidade e nutre uma vida de rejeição ao pecado. Bom, tópico 1 da nossa lição vai dar aqui um significado no Antigo Testamento de santificação. Então diz que esta palavra deriva aí do hebraico kodesh, que é santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Eu estou mencionando aqui, irmãos, e lembrando do tabernáculo, né? O tabernáculo era santo e as coisas que estavam ali eram santificadas, né? Então, nada que estava no tabernáculo poderia ser usado fora ou ser usado por qualquer pessoa. Todos aqueles objetos, aqueles utensílios estavam revestidos de sacralidade. Ok? Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa, santuário. Agora, no Novo Testamento, o verbo grego é agiadzo, e quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar, consagrar, venerar, ser santo. Então, creio que já deu para os irmãos entenderem aí o conceito de santidade. Lembre-se, nós fomos santificados para Deus e fomos santificados para uma missão especial. Segundo lugar, eu anotei aqui, santificação inicial. Os irmãos viram que eu li aqui, que é este processo de santificação,
ele é um processo gradual. Não é? Quando a gente fala de passos da salvação, eu gosto muito, às vezes vou pregar num batismo, tudo mais, eu falo sobre os passos da salvação. Então eu digo, olha, tudo começa com o ouvir da palavra. Então a pessoa ouve a palavra. Segundo passo, recebe a palavra. Quando ele recebe a palavra, nós vamos para um terceiro passo, que esta palavra que confronta o seu pecado, confronta o meu pecado, me faz sentir tristeza pelo pecado, e aí eu entro no processo que nós chamamos de arrependimento, que é metanoia, né? Não só uma tristeza pelo pecado, mas uma mudança de atitude em relação ao pecado, uma mudança de mente em relação ao pecado. Muito bem, depois desse processo de arrependimento, aí nós temos o que nós chamamos de conversão, que é quando você muda a sua trajetória. Está vindo para o norte, agora vai para o sul, num sentido espiritual, né, irmãos? Se mentia, agora não mente mais, se roubava, não rouba mais, se adulterava, se prostituía, não adultera nem se prostitui mais, se mentia, não mente mais, enfim. Podia estar aqui elencando todos os tipos de pecados. A pessoa faz como nós falávamos no exército, uma meia volta volver, né? Estava indo para lá, agora vira para cá, uma mudança de direção, que nós chamamos de conversão. Depois deste passo, nós temos o que nós chamamos de regeneração, que é uma obra exclusiva do Espírito Santo na vida da pessoa, não é? Que é aquela transformação radical que o Espírito, por ele mesmo, o que Jesus chamou de novo nascimento, né? O Espírito Santo, que tem autonomia, soberania sobre a nossa vida, o homem não entra com participação no processo de regeneração. E depois nós temos o que nós chamamos de glorificação, que é a igreja quando estará, né? Eu, você, que somos igreja, estaremos do outro lado, livres de todo o pecado, tendo um corpo glorificado como o que o Senhor tinha quando estava aqui na terra. Então, queridos, e tem agora, né? Então, santificação inicial. Né? Santificação inicial, nós vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 2, porque o processo de santificação é um processo gradual, né? Então, tópico 2 e subtópico 2 vai nos dizer assim, que há 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, esse primeiro estágio, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, que é essa regeneração do Espírito Santo. Pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo, o que nós conhecemos como justificação. O crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, 15 de janeiro de 1978, há muito tempo atrás, não é? Tive um encontro com o Senhor, o Espírito Santo regenerou a minha vida, né? E eu comecei o que nós chamamos de processo de santificação, né? Que é esse processo, né, que nós vamos passando e vamos caminhando rumo à glorificação. Quando vai encerrar isso aqui? Encerrar isso aqui quando nós estivermos num estado de glória. Então, irmãos, essa santificação inicial é chamada de posicional. É quando entregamos nossa vida para Jesus, nascemos de novo, somos regenerados e somos justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta é o que nós chamamos de santificação inicial. Agora tem aqui a santificação progressiva. O que é isso? É o polimento que nós vamos recebendo dia a dia, né? Hoje mesmo eu cheguei de um culto de ensino, estou com a saúde um pouquinho debilitada, né? Eu, esses dias ministrei muito e hoje amanheci um pouquinho assim com o corpo mole, fui ao culto, ministrei e eu tenho uma responsabilidade com você aqui, eu tenho que gravar também a aula para que você possa estudar. Então, meus queridos, a gente vai ao culto, a gente vai à IBD, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente aprende com os nossos mestres e nós vamos recebendo um polimento ao longo da caminhada. Nós vamos melhorando,
vamos chegando mais perto de Jesus, vamos ficando mais parecido com Jesus. A isso nós denominamos de santificação progressiva, que é uma batalha sua lutando contra o pecado, negando a si mesmo, tomando cada dia sua cruz, crucificando a carne com as suas paixões, né, lutando contra você mesmo, e o Espírito Santo, claro, também concomitantemente, trabalhando em nossas vidas, nos ajudando, intercedendo com gemidos inexprimíveis, etc. De modo que a gente vai a cada dia melhorando. Então, nós vamos ver aqui, né, eu chamo essa santificação de estágio, né, tópico 2 e subtópico 2, que lá vai estar falando das 3, mas eu fui dividindo aqui. Então, diz aqui, em segundo lugar, ao estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo, olha o verbo no gerúndio, né? Vai se revestindo, não é, do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Os irmãos vejam qual é a luta da igreja, qual é a luta do crente. Ele vai lutando para que ele atinja a estatura de varão perfeito, para que ele atinja a estatura de Cristo, né? É uma luta, é uma batalha, porque nós temos nossas fraquezas, nossas lutas, mas a cada dia nós vamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Hoje eu falei para a igreja, né, que a maturidade, a experiência, não é, a perseverança, eu falei, olha, irmão, são coisas muito boas, muito bonitas, mas a Bíblia diz que o que forja, né, essas coisas no nosso caráter é a tribulação. Então a luta, a dificuldade, né, são essas coisas, irmãos. Bonança nunca fez bem à igreja, né? É lamentável nós dizermos, né? A igreja sempre foi melhor nos tempos em que ela é rejeitada e ela é perseguida. É um grande mistério, não é? Mas a bonança nunca fez muito bem à igreja. E no meio dessas lutas de dificuldade, de superação, a gente vai progredindo em santificação. Muito bem, quarto lugar, eu coloquei aqui santificação final, que nós denominamos de glorificação. Aí sim, nós chegamos à estatura de Cristo, corpo glorificado, não é? Nunca mais inclinados ali ao pecado, nunca mais sob o perigo, né, do pecado, sob o perigo de perder a nossa coroa e etc. Então, santificação final, glorificação, que é um outro estágio. Lá no tópico 2, subtópico 2, vai falar de novo, né? Que é a terceira parte. Vai dizer assim, glorificação. Este é o momento em que o crente será como Jesus é. Olha que coisa maravilhosa. E receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Jesus é considerado a primícia dos que dormem, né? Então, a Bíblia diz que no arrebatamento da igreja, né, os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, quem estiver vivo, né, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos para nos encontrar juntos com o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares, né? Então, esta é a esperança da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí sim, irmãos, nós estaremos livres de toda dor. Não é como o povo que saiu do Egito, passou o tempo do deserto, a igreja está no deserto, né? E até que o povo chegou em Canaã. Só que a nossa Canaã não vai ser aquela Canaã onde o povo, ao invés de se beneficiar com o mel e com o leite, né, eles se lambuzaram de mel e derramaram o leite, né? E lá continuaram transgredindo. Mas a nossa Canaã é a Canaã celestial. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas são passadas, eis que o Senhor fez novas todas as coisas, né? Estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. A isso nós chamamos de santificação final, que nós denominamos aqui de glorificação. Quinto lugar, irmãos, eu coloquei aqui santificação por Jesus. Aqui eu quero colocar entre parênteses, né, que a minha abordagem vai ser sobre a viabilização, a viabilidade. O que é que o senhor quer dizer, pastor?
é que tudo que nós conquistamos, irmãos, é por Jesus. A salvação é por Jesus. A fé é por Jesus. A nossa perseverança é por Jesus. A nossa alegria é em Jesus. Fora de Jesus, nós não temos nada. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são as varas. Todo aquele que estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, santificação por Jesus. É possível santificação sem Jesus? Não, é impossível. Há muita coisa que a gente conquista, e quando nós pregamos o Evangelho, eu lembro como rapazinho a gente pregava, e as pessoas diziam assim: como é que pode um pecador, comedor de feijão e farinha e tal? Quer dizer, olhava para a gente como ser humano, né? Como é que pode ser salvo, morar no céu? Eles tinham razão, porque eles olham para a gente, mas não sabem que nós alcançamos tudo isso em Jesus, por Jesus, com Jesus. Então é como se Deus, quando olhasse para mim e para você, antes de nos ver, ele vê Jesus com as suas mãos cravejadas, que tudo fez por mim e por você. O versículo 13 da nossa lição, irmãos, da leitura bíblica, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu já falei aqui em outros vídeos, os irmãos vão ver muito nas cartas de Paulo, né? Por Jesus, em Jesus, né? A gente lembra lá: tudo posso nele, né? Que me fortalece, combati o bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé, né? Tudo no Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo fecha ali, né, a carta em Romanos, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nossa vitória está em Jesus. Santificação por Jesus. Eu quero dizer que ele que viabiliza a santificação na nossa vida. Sexto lugar, eu coloquei aqui: santificação para Deus. Qual o significado de santificação? É uma separação. Então, nós estávamos destituídos da glória de Deus, e com esta santificação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós saímos das trevas para a luz, saímos do domínio de Satanás para a reconciliação com Deus. Não é? Jesus, ele viabiliza essa reconciliação, né? O que nós denominamos de propiciação. Jesus nos torna agradável ao Pai. Então, santificação para Deus. Fomos separados para quê? Separados para Deus. Por isso que ele diz assim: sede santos, como eu sou santo. Eu sou santo, vocês também devem ser santos, né? Eu vivo em um ambiente de santidade. Vocês têm que viver em um ambiente de santidade. Então, santificação para Deus. Aqui eu coloquei entre parênteses, né, o destino. A santificação, qual o destino? Santificação para Deus. Não é? Certo ensinador, pregador, ele dizia que a igreja não está caminhando somente para o céu, mas ela está caminhando para Deus. Ela está caminhando para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa busca nesse já e ainda não, como dizia certo teólogo, né? A gente, ao mesmo tempo que está no reino, o reino está por vir, e ao mesmo tempo que eu tenho Jesus, eu estou caminhando para Jesus, né? É uma dicotomia difícil de entender, porque a relação do transcendental com o imanente é a relação do Deus eterno com o ser que é finito, que é temporário, enfim, fica difícil. Então, santificação para Deus, em sexto lugar. Sétimo lugar, santificação para uma missão. A nossa lição não traz assim muito essa abordagem, mas eu coloco aqui: a missão que você faz parte da santidade, né? Veja que os sacerdotes, eles eram santificados para uma missão. Eu estava lendo essa semana e vendo o rigor, né? Um sumo sacerdote era separado para uma missão.
se o pai morresse, se a mãe morresse, se o filho morresse, ele não poderia nem curtir o luto, né? Não podia rasgar a veste, esgranhar o cabelo, aquela coisa que era uma tradição o pessoal fazer, ele não podia fazer, porque ele tinha sido separado para uma missão. Da mesma forma, os sacerdotes, né? Que eles acendiam o candelabro, arrumavam os pães da proposição na mesa, né? Eles acionavam lá o altar do incenso, que ficava ali na entrada do Santo dos Santos, eles operavam lá no altar, né, do holocausto, não era qualquer pessoa que podia fazer. Então eles eram separados. Essa palavra separado para aquela missão significa santificado, né? Então, santificado para uma missão. João 15:16, eu anotei aqui, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós não fomos salvos apenas para morar no céu, irmãos. Salvos apenas para ser liberto do pecado. Salvos apenas para sermos libertos dos vícios. Nós fomos salvos também para desempenharmos uma missão. Jesus disse aos seus discípulos, né, já pertinho de ser assunto aos céus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Lá Mateus vai registrar, lá em Mateus 28, se não estou enganado, a partir do versículo 18, uma coisa assim, que diz assim, que eis que vos envio, né? Vos envio a pregar às nações, né? Aos povos, tribos, línguas e nações, e etc. Né? Me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai. Né? Ide e ensinai a todas as tribos, línguas e nações. Ensinai o quê? Ensinar o evangelho do reino, é a nossa missão. Então, nós como servos de Deus, não fomos chamados para viver uma paralisia, para viver sentado. Há pessoas, eu hoje falei na igreja, que não se envolvem com os trabalhos da igreja, porque diz que trabalho de igreja dá muita dor de cabeça, mas dá dor de cabeça mesmo. Mas se por causa de dor de cabeça eu fosse abandonar o pastorado, se você por causa de dor de cabeça fosse abandonar o coral, abandonar o ministério de louvor, abandonar a escola dominical, você não anda, não faz nada no reino de Deus. Porque quanto mais produtivo você é no reino de Deus, mais perseguido, invejado. E alguém até ilustrou bem, diz que prego que leva martelada é o prego que desponta, né? O prego que aparece. Quem não aparece não leva martelada. Quem aparece, porque está envolvido numa missão, ele entra em evidência, tem que levar martelada mesmo. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 8º lugar, irmãos, e já caminhando para o final, nosso vídeo vai ficar um pouco menor, porque eu não estou me sentindo muito bem assim de saúde, né? 8º lugar, santificação pela palavra. Aqui entre parênteses eu coloco modelo. Onde está o modelo de santificação? Como eu posso me santificar? Onde eu vejo o que é santificação? Qual é o padrão da santificação? Você vai encontrar na palavra, né? Salmo 119, versículo 11, aliás, versículo 9, o salmista diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu estou estudando com a igreja o Sermão da Montanha, e eu digo para os irmãos: olha, irmãos, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aqui tem tudo que o cristão precisa para a sua vida prática cristã. Alguém disse que se no Novo Testamento só existisse o Sermão da Montanha, né, nós já estávamos aí com material suficiente para caminhar e chegar no céu. Então ali tem tudo
que o cristão precisa na sua vida prática. Mas nós não só temos o Sermão da Montanha, nós temos os evangelhos, as cartas, né, da Bíblia, né, e temos os livros do Antigo Testamento. Nós temos a Bíblia como um todo, que é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. Então eu posso dizer que essa santificação, ela acontece pela palavra. Na medida que eu leio a palavra, na medida que eu examino as Escrituras, Jesus disse aos seus contemporâneos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meus queridos, os contemporâneos de Jesus, religiosos, entendiam que a salvação realmente está na palavra, não é? A gente, na palavra, tem tudo que a gente precisa. Eu ouvi um pastor esses dias, ele comentando que ele estava se preparando para ministrar a palavra, chegou uma mulher na porta da igreja e disse: eu tenho um recado de Deus para dar à igreja. E o pastor não parou a pregação, ele foi, pregou toda a palavra, e no final ele foi para a porta para cumprimentar lá os irmãos, e disse que a mulher quase engole ele vivo, né? Irada porque o pastor não deu a oportunidade para ela. Ele disse: não, minha irmã, eu estou ministrando a palavra de Deus aqui. Que Deus é esse que eu estou ministrando a palavra e a senhora já vem com outro recado de Deus? Que confusão é essa? E esse pastor mencionou que essa mulher, metida profetisa, não é, bagunçou muitas igrejas ali no Espírito Santo, né? Então, veja bem o cuidado, né? Aqui nós somos orientados no estado de Alagoas a não governar a igreja por visão, não governar a igreja por sonhos e nem por profecias, mas a gente cuidar da igreja, zelar da igreja com a poderosa e inerrante palavra de Deus. Aqui tem tudo que a gente precisa. Quando você vê crente que anda correndo aí atrás de profecia, pode olhar que é crente vazio de Bíblia. Não lê Bíblia, não vai aos cultos de ensino, não vai à escola dominical, fica pobre de Bíblia e sai por aí procurando adivinhação. Mas nós confiamos no poder das Escrituras. Então, santificação pela palavra. Eu quero ser santo. Onde eu vou encontrar o padrão? Eu não preciso de profeta me dizer. Na Bíblia está escrito, né, o que eu preciso fazer. Não estou dizendo aqui, claro, né, irmãos, que eu não acredito em profecia. Deus usa seus instrumentos e eu tenho palavras que foram dirigidas à minha vida no que se refere às questões particulares da minha vida. Agora, quanto às questões teológicas, eu não preciso, porque a Bíblia já tem tudo aqui para nós. Nono lugar, eu coloquei aqui santificação integral. A santificação atinge o quê? Espírito, alma e corpo. O nosso credo, né, nós entendemos que nós somos tricotômicos. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa, corpo é outra coisa. E o homem deve integralmente ser santificado. Ah, não, Deus só quer meu coração, Deus só quer meu espírito, meu corpo eu posso soltar aí do jeito que eu quero. Não. Seu corpo é templo do Espírito Santo, né? E a santificação nos atinge como um todo. Tópico 1 e subtópico 3. Vamos ler aqui uma palavra interessante, que diz assim: em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Ontem eu ministrei para mais ou menos 250 jovens aqui no interior do nosso estado, Barra de Santo Antônio. Se alguém estiver me assistindo, que Deus vos abençoe. Foi um prazer muito grande. Estivemos ali com o presbítero Antônio, falando para aqueles jovens. E nós falamos ali um dos tópicos, né, princípios que um jovem nunca pode esquecer. Nós falamos sobre quem honra a Deus será honrado. Se você quer ser honrado, honre a Deus. E um dos pontos, como eu faço para honrar a Deus? Nós colocamos ali. Primeiro, deixe que Deus seja glorificado em todas as áreas da sua vida. Então, meus queridos, a santificação, ela deve atingir o homem como um todo, espírito, alma e corpo. E por último, 10º e último ponto, santificação como condição para a salvação, não é?
nós vemos aqui no textual e na verdade prática duas observações interessantes. O primeiro diz assim, texto áureo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A verdade prática nos diz, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Sem uma vida santa, não vamos nos encontrar com o Senhor. Me parece que, por inferência, é isso. O terceiro tópico, irmãos, que eu não vou ler tudo aqui, fala sobre o julgamento do Deus Santo. Então, eu só vou ler aqui algumas coisas que eu deixei marcado. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, com um nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. E em santidade, ninguém pode se igualar a Deus. Óbvio, né? Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada, por meio do nosso amado Salvador. A Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. E essa virtude, está lá no terceiro subtópico, aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz, e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Então, sem santidade ninguém verá o Senhor, e também haverá um julgamento para aqueles que não se santificaram, para estar com o Senhor, para ser santo como Ele é santo. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que o Senhor nos ajude. Meus queridos irmãos, ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula, até a nossa próxima escola bíblica complementar, se Deus assim o permitir.